E hoje nós vamos falar sobre comportamento. O assunto o top 10 de busca e procura dos pais é como lidar, como tratar a desobediência dos nossos filhos. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Então fique comigo até o final. Se você ainda não encaminhou esse link, essa transmissão para alguém, para um dos seus amigos, eu vou desafiar você agora. Clica aí, encaminha, manda para alguém, para que essa pessoa também seja abençoada. Vamos lá? Vamos juntos? Então, o tema da mensagem de hoje, dessa reflexão de hoje, é não perca a calma. Desobediência é tratável, totalmente tratável. Quando os pais me procuram sobre esse assunto, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: se é uma necessidade da criança, então Deus já deu a resposta. E geralmente a resposta são os pais, não é verdade? Porque você é a provisão de Deus para a vida do seu filho. Quero ler com você Mateus 5,18, só a parte A que diz o seguinte: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra da lei ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, toda a situação da vida, isso é claro, é óbvio, sabemos disso, é prevista na Bíblia. E até mesmo a desobediência, até mesmo alguns comportamentos maus que muitas vezes o ser humano tem como natureza, como essência. Antes de começar, eu quero assistir um vídeo com você. Ao assistir esse vídeo, você vai entender melhor do que eu estou falando, do que nós vamos falar hoje. E aí, quem nunca, não é verdade? Então, como eu disse, toda situação da vida é prevista na Bíblia, inclusive essas que nós acabamos de assistir nesse vídeo engraçadíssimo, não é verdade? Mas como nós lemos no texto acima sobre desobediência, é natural que o ser humano tenha a necessidade de que haja lei. Por isso, enquanto houver vida nessa terra, enquanto houver céus e terra, haverão lei, porque sempre haverá desobediência e desobedientes. E as leis são as balizadoras que fazem uma contenção sobre a desobediência. Isso é bíblico, é um fato. Então nós, como pais, como cuidadores, responsáveis pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, teremos e passaremos por momentos como esse, desafios como nós vimos agora nesse vídeo, descontroles e birras, desobediências e mau comportamentos, fases desafiadoras, ciclos confrontadores. Isso será natural na caminhada de um pai, na caminhada de um cuidador. Mas olha, preste atenção. A desobediência é uma questão de natureza humana, mas não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então ela é tratável, porque tudo aquilo que não tem a ver com o propósito de Deus para a minha, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, ela é tratável. Esse algo é tratável. A natureza humana
tendenciosa à desobediência, mas o propósito de Deus é a obediência, é a lei, é a boa condução da vida, é a boa mordomia da vida. Então nós vamos ver juntos aqui como que isso se desenvolve. Primeiro eu quero trazer para vocês alguns conceitos que são de estudos científicos. Psicólogos definem comportamento em geral das crianças de 2 a 12 anos dessa forma aqui. Vamos aqui para essa TV que eu quero te mostrar. Alguns deles. Alguns psicólogos dizem que essa fase da criança de 2 a 12 anos é a fase dos questionamentos. Eles são extremamente questionadores. É a famosa musiquinha, quem sabe, né? Eu quero saber, eu não quero dormir. Eu ouço essa música pelo menos umas 12 vezes em casa ao longo do dia, porque as crianças são questionadoras nessa fase. Um outro comportamento é que a criança nessa fase, ela tem a sua realização em atividades físicas. Então ela expressa realização, sucesso, através das atividades físicas. Ela dura mais do que Duracell, né? É o ditado popular. Ela acorda desse jeito, ela passa pelo dia com a pilha carregada, ela vive como se fosse uma bateria, e no final do dia, quando a gente espera que ela esteja dormindo, ela está no modo atômico, ela está mais potente do que quando ela acordou. É impressionante. Nós também temos nessa fase que chega a criança, até a partir de 4 anos, chega a ter, em média, um vocabulário de 1.500 palavras. É o famoso engolir um rádio, ela não para de falar. Né? Quem tem filhos aí entre 2 e 5 anos sabe bem, eles começam a experimentar as falas e eles não param nunca. Outra coisa dessa faixa etária, dessa fase de 2 a 12 anos que os psicólogos destacam, é que eles têm boas memórias e se concentram mais. E aqui é um perigo. Quem nunca passou por essa ameaça aqui, vou contar, não sabe o que é viver sobre pressão e ameaça. Tem criança que, olha, se você fala as coisas perto do seu filho, toma muito cuidado, porque ele tem boa memória, ele se concentra no que você está falando. E uma hora ele vai contar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi situação assim. Tio, meu pai falou que você tem que cuidar primeiro da sua casa, antes de falar qualquer coisa da minha. Porque a criança vai contar, é a memória dessa faixa etária. Outra característica, elas possuem bom senso de humor. Às vezes a gente acha que é deboche, mas na verdade elas estão dando muita risada. Quem aqui já não ouviu essa frase aqui da mamãe e do papai? Tá achando graça nisso? Olha bem para mim, eu tô rindo, não é verdade? Todo mundo aqui que já passou pela infância um dia já ouviu isso. Mas é porque a criança nessa faixa etária, nesse ciclo de vida, ela é intensa no seu bom humor. E aqui eu vou deixar para depois e eu volto para cá. Algumas outras características sobre isso. Elas já têm noção do que é certo e o que é errado. Elas estão com um vocabulário que, a partir dos 7 anos, que ultrapassam aí as 2.200. Se 1.500 já não era o suficiente, agora 2.200 a partir dos 7 anos. Elas são argumentativas, mas e se, né? Quantas vezes a gente não ouve isso durante o dia? Elas ficam tristes quando reprovadas, elas estão mudando fisicamente e biologicamente, elas são barulhentas, animadas, estão sempre fazendo algum tipo de movimento. Por isso que também nós ouvimos sempre a frase, quando está em silêncio, está aprontando. São rebeldes quanto à autoridade, então eles se acham não compreendidos já logo nesse começo de vida. E aí eles se opõem à autoridade dos pais, do cuidador, dos tios, professores e qualquer autoridade. E são ariscos nas manifestações de afeto. Chega um momento que o filho não quer beijo. Sai para lá, pai. Nossa, sai para lá, verdade? E é claro que como nós estamos falando de crianças de 2 a 12 anos, cada faixa etária, cada idade vai ter o seu próprio reflexo. Então o comportamento de alguns vai ser mais intenso, outros vão ser diferentes, uns vão ser mais comedidos, mas todos eles vão girar em torno desses aspectos que eu acabei de passar aqui para você. Mas em regra geral, comportamento primário estimula um outro comportamento, um novo comportamento. E isso que é a nossa pauta de hoje. Esses primários estimulam comportamentos secundários, estimulam novos comportamentos. E se não for bem tratado, pode se agravar, pode se intensificar. Então nós queremos aqui
não trazer uma perspectiva psicológica, porque o que mais tem hoje é material falando disso, é livro, é vídeo, é dicas, é artigos. Você vai buscar o que se encaixa melhor com a sua família, com o perfil dos seus filhos. Isso é muito bom. O que nós queremos trazer aqui são princípios espirituais bíblicos, para que na hora de você escolher o tipo de metodologia, o tipo de aplicação de disciplina, você tenha convicção de que você está baseado na palavra de Deus para fazer essa escolha. Porque, como eu disse no começo, desobediência é tratável. O que você escolher, assim será. Mas assim será se a base for a palavra de Deus, os princípios eternos. Por quê? Porque a Bíblia nos garante isso. 2 Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça. Então a Bíblia sim é o equilibrador das nossas tomadas de decisões a respeito do comportamento dos nossos filhos. Seja ele um comportamento que mereça a consequência, ou mereça retribuição, ou mereça benefício, ou mereça um castigo. Não importa. A Bíblia é o padrão para que nós possamos, então, partir com assertividade. Agora, para que a gente começar mesmo, a gente falou do mal-estar, a desobediência. Nós sabemos como é a faixa etária, como eles vivem, em que momento eles estão, dentro da sua fase biológica, psicológica, espiritual. Mas nós temos que entender que existe uma linha que se rompe para que todas essas coisas aconteçam. Por exemplo, quando a criança é recém-nascida, quando ela está totalmente dependente dos pais, não, é indiscutível, é necessário, é preciso. A única coisa que ela faz é chorar solicitando o que ela quer. Porque os pais estão 100% em função, à disposição, atendendo todos os apelos feitos pelos filhos. Porque, logicamente, é apropriado e necessário que os pais cuidem dos seus filhos quando são recém-nascidos. Mas em um dado momento, quando essa fase passa do recém-nascido, algo muda. O cenário, ele dá um plot, ele vira, algo acontece e eles começam a ter algumas autonomias. E isso implica algumas responsabilidades. Só que nem toda criança está disposta a abrir mão de ser o senhor da casa para assumir responsabilidades. Essa é a verdade, é ou não é? Pensa lá, ela está recebendo comida, banho, troca, sono, colo, toda hora que ela solicita, toda hora que ela quer. E de repente, agora não é mais 100%. Continua intenso o cuidado, o carinho, a atenção, mas agora as coisas mudaram. Ela precisa aprender a fazer responsável, capaz de viver plenamente o propósito e o destino para o qual ela foi criada, liberá-la para o verdadeiro destino dela. Como você vai conseguir administrar então o seu lar como uma liderança sacerdotal? Evitando permissividade. Olha só que interessante, a inconstância nas decisões, ou seja, se permitir demais as mudanças, né, de opiniões, de resoluções, ela pode deixar um líder num ambiente onde os liderados, ou seja, as crianças, seus filhos, fiquem confusos e por vezes se achando cheio dos direitos de decidir o que vão fazer. Se o meu líder, meu papai, a minha mamãe não decide, eu posso decidir. Então a permissividade é uma inimiga da liderança sacerdotal dentro do seu lar. Nós não podemos deixar na mão das crianças decidir aquilo que Deus confiou a nós. Provérbios 29:15 diz: a criança entregue a si mesma traz desgosto. Uau! Temos que decidir por elas. Como líder e sacerdote, seja firme, pelo bem do todo. Seu filho não é um adulto, então você não precisa da aprovação dele para tomar as decisões que Deus já colocou no seu coração. Pensar junto sempre vai ser, sempre vai ser bem-vindo. Mas uma decisão nunca pode parecer uma opção. Lidere sem permissividade. Seja um sacerdote para o seu filho, uma liderança. Outra coisa para ser uma liderança sacerdotal, mantenha calma. As piores decisões da vida são tomadas na instabilidade. A gente já sabe disso, isso é muito comum. Por isso, quando uma criança está desobedecendo, seja um líder sábio. Permita que o Espírito Santo te ministre e tenha calma para resolver aquele conflito.
Perder a calma não ajuda em nada. Se empenhe para entender o que o Espírito Santo está direcionando você para fazer e para compreender que o foco ali não é só o comportamento, mas é o coração. Numa crise, mantenha calma para identificar o que é confusão e o que de verdade precisa ser tratado. A Bíblia diz em Provérbios 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Você, como sacerdote da sua casa, uma liderança, um pai chamado para fazer a diferença na vida do seu filho, precisa ter paciência, ignorar a ofensa, o comportamento que te ofende e ir para a resolução saudável. Segundo, aplique disciplina sabiamente. Provérbios 23:13 diz o seguinte, não evite disciplinar a criança. Tem que ter disciplina. O problema é que a gente associa muita disciplina simplesmente a castigos físicos. Existe disciplina de toda forma. O dicionário vai definir a disciplina assim, treinamento que produz obediência ou autocontrole e pode ser realizada na forma de regras ou de punições, consequências. É importante lembrar que a disciplina jamais deve ser injusta. Disciplina jamais deve ser injusta. Não deve ser agressiva, mas também não pode ser vaga e insignificante. Toda disciplina deve exercer alguma marca significativa. Ela não pode ser insignificante. Como eu vou aplicar então uma disciplina de forma saudável? Mantendo a paciência. Lembra que se para liderar é necessário calma, agora para exercer disciplina eu preciso de paciência. Comportamentos não mudam de uma hora para outra, principalmente aqueles que não foram identificados no começo e agora já estão evoluídos. Então é importante a gente lembrar que a disciplina aplicada na emoção faz um efeito no lugar errado. A disciplina aplicada no calor do momento vai afetar, marcar e ferir o coração, enquanto a disciplina natural, saudável, aquela que Deus deu a você direito e autoridade de exercer, vai tratar o real problema. A Bíblia diz que o amor é paciente. Então, na hora de disciplinar, tenha paciência em amor. Antes de qualquer disciplina, minha dica é: ore, respire, medite. E se após tudo isso, todo esse processo paciente de amor, você ainda vê que é necessário aplicar uma disciplina, faça. Porque daí você está sendo embasado pela paciência e pelo amor. Você tem autoridade para disciplinar. Outra coisa também que é importante para nós disciplinarmos com amor, de forma saudável, sábia, mantendo a decisão. Geralmente quando uma criança testa a determinação do papai e da mamãe diante de uma disciplina, a intenção não é o confronto com os pais, é fragilizar a decisão dos pais. É mostrar para eles que essa decisão não faz tanta diferença. E aí, quando você vê, nenhuma disciplina resolve mais, por melhor que ela seja. Então é a hora de manter a decisão e não se afastar daquela opção escolhida. Nunca será fácil, papai, nunca será fácil, mamãe, manter a decisão. Ainda mais quando a gente está sobre a pressão do chorinho sentimental das crianças, né? Quando eles estão chorando lá. Então, nessa hora é importante considerar que decidir já foi na primeira parte. Agora, o momento é outro, é de executar. A Bíblia diz em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então toda confusão não procede de Deus. Por isso, decida sabiamente em amor o seu jeito de disciplinar os filhos. E por último, evite toda confusão, estabelecendo clareza por meio da paz. Evite toda confusão, estabelecendo clareza por meio da paz. 1 Coríntios 14:9 diz o seguinte: assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Uau! Algumas vezes a gente pode confundir as crianças se a gente está pedindo ou se a gente está ordenando, mandando. É importante ensinar as crianças a serem educadas. Eu sei, filho, por favor, você pode arrumar o seu quarto hoje? Isso é maravilhoso. Mas tão importante como ensinar as crianças a serem educadas, é ensinarem elas a serem obedientes. Tem coisas que é ordem expressa, é regra, vai fazer. É isso que você precisa fazer agora. Eu não estou consultando você, eu estou dizendo que é isso que é necessário. A sua fala está clara com seus filhos? Eles sabem quando estão sendo consultados,
quando eles estão sendo orientados ou quando eles estão recebendo uma ordem expressa? Como que eu posso então administrar essas ordens claras e expressas? Primeiro, concentre-se no objetivo. Com certeza você quer que seu filho seja bem-sucedido na vida. E isso passa por ensiná-lo que ele precisa de autocontrole. A disciplina ajuda a ter autocontrole, nós lemos essa definição lá atrás. Ser obediente também é uma fase que ele tem que passar. E isso implica, muitas vezes, ele não ter tudo que ele quer. É a famosa frustração positiva. A Bíblia diz, em Provérbios 29 e 21, que se alguém for mimado desde a infância, ele se tornará até mesmo um ingrato. Não é esse o destino que você tem para os seus filhos. Então se concentra no objetivo daquela ordem. Se aquela ordem vai trazer para ele ganho, vai suprir a necessidade dele, aplique-a. Seja firme, é uma outra forma de aplicar aí então a correção de forma saudável. Uma das maiores demonstrações de firmeza é quando os pais estão em acordo, é quando os pais estão em unidade. Se você estabeleceu que o seu filho vai ser punido, vai ter uma consequência, vai ter um castiguinho, né? Pela desobediência, cumpra a sua palavra. E mamãe, apoie o papai. Papai, apoie a mamãe. Porque assim ele vai ver firmeza na família. Olha só o que acontece quando a criança vê firmeza na família diante das necessidades de disciplina. Ela se conectará em unidade com o ritmo da família. Ela nunca vai achar que ela está num lugar inadequado. Tipo, nossa, onde eu vim parar? Na pior família do mundo. Cada um fala uma coisa. Ela se conectará com a família. Ela saberá que o lar é um lugar seguro, onde pode confiar. Porque se ela não pode confiar que nem a disciplina vai ser cumprida, quanto mais as coisas que ela precisa. As coisas maravilhosas da vida. Crescerá emocionalmente e espiritualmente, porque trabalhará o coração, mas também trabalhará o espírito, a disciplina, a firmeza. Nunca manipulará os pais que pensam diferente. Já viu aquela história? Mãe, o pai falou, se você deixar... O pai não falou nada, o pai só falou assim, vê com a sua mãe. Aí ela chega e fala, mãe, o pai falou, se você deixar, pode. Isso é errado. Quando você é firme, os seus filhos, eles entendem que não há espaço para manipulação dentro do lar. E vivem também, de uma forma natural, o próprio discipulado. Outra aqui, para que você evite toda a confusão e seja um gerador de paz, seja razoável. Não diga não só para mostrar que quem manda é você. Em vez disso, seja razoável. Em certas situações você vai poder dizer sim, você vai poder voltar atrás, você vai poder dizer não. Tudo baseado no fato de você não estar sobre chantagem emocional, sobre pressão dos seus filhos, sobre pressão das crianças, mas identificando que o pedido é válido. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Colossenses 3, 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então você pode ser razoável sim. Podemos entender que a vida razoável, as decisões razoáveis, ela passa por um filtro de 8 peneiras, que eu vou colocar assim. Se esse filtro passar, se a decisão passar pelo filtro da individualidade, a criança está sendo respeitada. Se passar pela autenticidade, ela não pode estar sendo tolhida. Se existe algo sincero na questão, se reforçar o companheirismo familiar, todo mundo tem que sair feliz daquela decisão tomada, o papai, a mamãe e todos os filhos. Se fortalece os laços de intimidade, se torna um ambiente acolhedor, sem deixá-lo fragilizado. Esse é um filtro para que as decisões possam ser tomadas. Se supre toda a necessidade da criança. Deuteronômio 6, 7, 9 vai dizer o seguinte: ensine isso aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Por quê? Porque é uma continuidade. Todo esse filtro tem que ser reavaliado para toda decisão, para cada decisão. Cada decisão é diferente, então tudo tem que ser ensinado a respeito quando está sentado, quando estiver andando, quando estiver deitado e quando se levantar. O Dr. Ross Campbell, inclusive autor do livro que eu quero indicar aqui para você, Como Realmente Amar o Seu Filho, do Dr. Ross Campbell. Pode ler esse livro, é uma boa leitura para esse tema. Diz o seguinte: as crianças precisam de algumas coisas que lhe imponham limites. Quando elas são criadas num mundo sem limites, elas ficam muito inseguras. Elas precisam saber o que está certo e o que está errado, até onde podem ir e quais são os seus limites.
Então eu quero dizer para você, papai e mamãe, que é muito possível tratar a desobediência, que é muito possível mudar o cenário caótico que pode estar a disciplina e as regras da sua casa. Esse formato que eu estou propondo aqui hoje é um princípio para que tudo aquilo que você construi em cima dele, você construa de forma amorosa, piedosa, sábia, direcionada, em paz, para que os seus filhos compreendam claramente o que está acontecendo. A sua preocupação não deve ser nunca, jamais, se você está sendo eu estou sendo intransigente com meus filhos. Não, a sua preocupação tem que ser no primeiro mandamento, buscando deles a honra que te pertence. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Então, antes de ser alvo do gosto, do carinho, do amor dos seus filhos, você precisa ser alvo da honra deles. Eles precisam te honrar. A liderança sacerdotal, construída em paz, promovida num ambiente saudável, ela traz a condição de você ser honrado dentro da sua casa. Eu quero orar com você aqui sobre isso, sobre esse tema. Sou pai que nem você, tenho 2 filhas. Uma vai fazer 3 anos, já está naquela fase, fala, meu Deus do céu, Elô tem de mim até o que eu não imaginava que eu ia dar, porque ela tem acesso ao meu coração, mas eu sei que Deus tem um propósito para ela e eu vou fazer de tudo, com todas as minhas forças, para que ela esteja sempre direcionada para onde ela deve seguir. A escolha ela pode ter diferente, mas eu darei o meu melhor para que ela escolha o caminho certo. Feche seus olhos se você puder aí, estenda suas mãos, eu quero orar e abençoar você. Pai, nessa noite nós tratamos esse algo tão importante, o comportamento, a disciplina, corrigir os nossos filhos, corrigir o curso, isso faz parte do nosso chamado. Pai também é um corretor de cursos na vida dos seus filhos. E nós queremos nessa noite em unidade aqui, no poder do teu nome, Jesus Cristo. Se em algum momento a gente deixou a autoridade escapar de nossas mãos, nós queremos retomar, nós queremos ditar as regras conforme a orientação do teu Espírito e o propósito pelo qual os nossos filhos existem. Nós somos as respostas para as necessidades dos nossos filhos. Então venha sobre nós e nos unja, Pai, com uma capacidade de sermos efetivos para em equilíbrio, em amor, com muita disciplina, com muita paixão, compaixão, empatia, levar os nossos filhos até a parte que nos cabe, ao ponto dos seus destinos e propósitos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.